Olá, minha querida família de fé. Que alegria imensa me encontrar com vocês novamente. É uma honra e um privilégio ter a sua companhia para este nosso tempo de reflexão e encontro com Deus. Antes de começarmos, quero, como sempre, agradecer. Obrigado por dedicarem este tempo, por abrirem seus corações e por fazerem parte desta comunidade que busca, acima de tudo, a presença do nosso Pai. Sintam-se em casa, acolhidos e em paz. Respirem fundo, pois hoje vamos mergulhar em uma das declarações de fé mais íntimas e poderosas de toda a Bíblia. Uma verdade que pode transformar a maneira como vocês enxergam a si mesmos e ao Deus que os ama. Vocês já se sentiram incomuns demais para algo extraordinário? Já olharam para a sua vida, para a sua história, para as suas fraquezas e pensaram: Deus nunca poderia me usar para algo grande. Eu sou simples demais, pequeno demais, falho demais? E se eu lhes dissesse que é exatamente essa sensação de pequenez que qualifica vocês para as maiores maravilhas de Deus? A verdade inesperada que a palavra de Deus nos revela, através do cântico de uma jovem chamada Maria, é que Deus não realiza suas maiores obras através dos mais fortes, dos mais ricos ou dos mais qualificados aos olhos do mundo. Pelo contrário, o poderoso se especializa em fazer maravilhas na vida dos humildes, dos esquecidos, daqueles que, como nós, se sentem pequenos. A declaração "O poderoso fez por mim maravilhas" não foi dita por um rei em seu trono, mas por uma jovem simples, de uma aldeia desconhecida. Isso nos leva a uma pergunta que vai guiar nossa meditação. Como podemos, em nossa pequenez e em nossas fraquezas, nos tornar um palco para as maravilhas do Deus poderoso? Como transformar nossa sensação de insignificância na certeza de que fomos escolhidos para algo grandioso? Fiquem comigo, pois a resposta não está em tentar ser grande, mas em aprender a se render à grandeza de um Deus que ama fazer o impossível na vida dos improváveis. Agora, eu os convido a se permitirem entrar neste espaço sagrado de paz. Onde quer que vocês estejam, busquem uma posição que traga conforto e descanso ao corpo. Deixem de lado por alguns instantes as pressões do dia, as vozes de autocrítica e a pressa que nos rouba a alma. Fechem suavemente os olhos, não como uma obrigação, mas como um convite para se voltarem para dentro, para o santuário do coração, onde Deus anseia se encontrar com vocês. Este momento é um presente, um tempo para respirar, para se acalmar e para se abrir à possibilidade do milagre. Sintam-se plenamente acolhidos na presença do Deus que vê além das aparências. Ele não olha para suas qualificações, para os seus sucessos ou para as suas falhas. Ele olha para o seu coração. Aqui, vocês não precisam impressionar ninguém. Podem ser autênticos, vulneráveis e reais. Imaginem que o próprio amor de Deus os envolve como um manto de luz suave, um amor que não julga, mas que acolhe, que não cobra, mas que cura. Permitam que essa sensação de aceitação incondicional comece a dissolver cada nó de tensão, a silenciar cada voz de inadequação e a preparar o terreno do seu coração para crer que sim, o poderoso pode e quer fazer maravilhas em vocês. Respirem fundo e descansem neste lugar de graça. Compreendido. Vamos agora mergulhar na narrativa bíblica que deu a origem a esta poderosa declaração de fé. A música de fundo ganha um tom narrativo, com uma melodia simples, talvez com harpa ou flauta, evocando um sentimento de pureza, juventude e um toque de mistério divino. Parte 3. Ilustração bíblica. Narrativa com contexto. Para que a declaração "O poderoso fez por mim maravilhas" ganhe vida, precisamos viajar para uma pequena e insignificante aldeia na Galileia, chamada Nazaré. Lá vivia uma jovem, provavelmente uma adolescente, chamada Maria. Ela não era da realeza, não era rica, não tinha uma posição de destaque na sociedade. Era uma jovem simples, de uma família humilde,
prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. Sua vida aos olhos do mundo estava destinada a ser comum, silenciosa e sem grandes acontecimentos. É nesse cenário de simplicidade e anonimato que o extraordinário acontece. O Evangelho de Lucas nos conta que o anjo Gabriel, um dos mais altos mensageiros de Deus, que esteve na presença do próprio Senhor, foi enviado a esta jovem. Imaginem a cena. Em um dia comum, em uma casa simples, a rotina de Maria é interrompida pela aparição de um ser celestial. O anjo a saúda com palavras que a deixam perplexa. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria fica perturbada, tentando entender o que aquela saudação significava. Então o anjo lhe entrega a mensagem mais inacreditável da história da humanidade. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria, em sua lógica humana e em sua pureza, pergunta o óbvio: como acontecerá isso se sou virgem? A resposta do anjo revela o modus operandi de Deus. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Pois para Deus, nada é impossível. Diante do impossível, diante de uma proposta que poderia lhe custar a reputação, o casamento e até a vida, a resposta de Maria não é de arrogância ou de exigência, mas de total rendição e humildade. Ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. É essa entrega que abre as portas para a maravilha. Pouco tempo depois, ao visitar sua prima Isabel, que também havia concebido milagrosamente em sua velhice, o Espírito Santo enche Maria e de seus lábios brota um dos mais belos cânticos de louvor, o Magnificat, e no coração desse cântico está a frase que estamos meditando: pois o poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Talvez, ao ouvir a história de Maria, vocês pensem: mas ela foi escolhida para algo único. Minha vida é tão comum, tão cheia de falhas. E é exatamente aí que a história dela se conecta com a nossa. A maioria de nós não vive em palácios nem realiza feitos que entram para os livros de história. Nós vivemos vidas comuns, em Nazarés modernas. Nós nos sentimos, muitas vezes, anônimos, esquecidos, sem nada de especial para oferecer. Nós olhamos para nós mesmos e vemos nossas fraquezas, nossos erros passados, nossos sonhos que não se realizaram. Quantos de nós carregamos essa sensação de sermos pequenos demais? Pequenos demais para aquele grande projeto, para liderar aquele ministério, para causar um impacto real no mundo. Pequenos demais para que Deus sequer note nossa existência em meio a bilhões de pessoas. Nós nos comparamos com os outros, com suas vidas aparentemente perfeitas nas redes sociais, com seus sucessos e talentos, e nos sentimos inadequados, desqualificados. A voz da autocrítica sussurra em nossos ouvidos: quem é você para pensar que Deus poderia fazer algo maravilhoso através de você? Esse sentimento de insignificância é um espelho emocional da condição de Maria antes da visita do anjo. Ela não era ninguém aos olhos do mundo, uma jovem humilde de uma cidade desprezada. A sua dor, a sua sensação de ser comum, de não ter nada de extraordinário, é a mesma que muitos de nós sentimos. A decepção com uma vida que parece não ter o propósito grandioso que sonhávamos, o tempo que passa e a sensação de que as grandes oportunidades já se foram. É exatamente neste lugar de humildade, neste reconhecimento de nossa própria pequenez, que a mensagem de Maria se torna uma promessa para nós. Deus não escolheu Maria apesar de sua simplicidade. Ele a escolheu por causa dela. O poder de Deus se manifesta de forma mais gloriosa em vasos de barro, para que não haja dúvidas de onde vem a glória. A sua sensação de ser comum não o desqualifica para as maravilhas de Deus, ela o torna o candidato perfeito. Deus não está procurando super-heróis. Ele está procurando servos, corações humildes e rendidos, que, como Maria, estejam dispostos a dizer: eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. É o palco onde ele mais ama atuar.
A maravilha que Ele quer fazer em sua vida não depende de quem você é, mas de quem Ele é, o Poderoso. Agora, eu os convido a se aprofundarem neste momento de entrega. Com os olhos suavemente fechados, tragam toda a sua atenção para a sua respiração, o ritmo suave que os conecta com a vida. Vamos respirar para criar espaço para as maravilhas de Deus. Inspirem profundamente pelo nariz, contando lentamente até 4. 1, 2, 3, 4. Sintam o ar como o sopro do Espírito Santo, enchendo vocês de vida e possibilidade. Retenham o ar por um instante, reconhecendo o espaço que existe dentro de vocês. Agora, expirem lentamente pela boca como um suspiro de rendição, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao expirar, liberem a autoimagem de pequenez, a crença de que vocês são comuns demais. Vamos de novo. Inspirem a expectativa do milagre. 1, 2, 3, 4. E expirem a resignação e a desesperança. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuem nesse ritmo, sentindo que a cada respiração vocês estão se esvaziando de si mesmos para serem preenchidos por Deus. Permitam que o relaxamento flua por todo o seu corpo. Soltem a tensão dos ombros que carregam o peso da autossuficiência. Relaxem a testa que se frange com a preocupação. Soltem a mandíbula que se aperta com o esforço. Relaxem o peito, permitindo que seu coração se abra em humildade. Deixem seus braços e mãos pesarem ao lado do corpo, com as palmas abertas, em um gesto de quem não tem nada a oferecer, mas está pronto para receber tudo. Neste estado de calma e entrega, usem a imaginação que Deus lhes deu. Visualizem-se em um lugar simples e tranquilo, talvez um pequeno jardim humilde, com flores silvestres crescendo nos cantos, talvez um quarto simples com a luz suave da manhã entrando pela janela. Não é um palácio, não é um grande templo, é um lugar comum, um lugar que se parece com a sua própria vida. Sintam a paz e o silêncio deste lugar. Enquanto vocês estão neste lugar de simplicidade, vocês percebem uma luz suave começando a preencher o ambiente. Não é uma luz ofuscante, mas uma luz quente, dourada e cheia de amor. E nesta luz, vocês se tornam conscientes da presença de Jesus. Ele não entra com alarde. Ele simplesmente está ali, presente, e seu olhar de amor infinito repousa sobre vocês. Não é um olhar de avaliação, mas de puro afeto. Ele vê vocês, em toda a sua simplicidade, e sorri. Ele se aproxima e, sem dizer uma palavra, estende a mão e toca suavemente em seu coração. Através desse toque, vocês sentem uma transmissão de valor e de propósito. É como se ele estivesse dizendo: é exatamente aqui, na sua simplicidade, que eu quero operar. É em sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É em seu nada que eu quero criar tudo. Você não é comum para mim. Você é o palco escolhido para a minha glória. Sintam o calor desse toque se espalhando por todo o seu ser, dissolvendo sentimentos de inadequação, curando as feridas da comparação, preenchendo os espaços vazios com a certeza de que vocês são amados e escolhidos. A maravilha não começa com um grande evento externo, mas com esta revelação interna. Vocês são preciosos e perfeitamente adequados para os planos do Deus poderoso. Permaneçam neste momento recebendo essa verdade em seu espírito. Enquanto vocês repousam na certeza desse toque divino, permitam que a palavra de Deus confirme e solidifique essa verdade em seus corações. As Escrituras estão repletas de promessas de que Deus opera através dos humildes e improváveis. Ouçam o que o Espírito Santo lhes diz. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. A sua fraqueza não é um acidente, é um desígnio divino. A promessa de Maria ecoa para vocês, pois o Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Neste encontro sagrado, o diálogo simbólico com Jesus se aprofunda.
Ele vê vocês não como vocês se veem, com suas falhas e limitações, mas como Ele os criou para ser, portadores da sua imagem, vasos para a sua glória. A aceitação dele é total. Ele não está esperando que você se torne bom o suficiente para que ele possa usá-los. Ele os declara bom o suficiente agora, por causa da sua graça. Sintam esse amor curando as memórias de todas as vezes que vocês se sentiram rejeitados, preteridos ou que não estavam à altura. A escolha de Deus cancela toda a rejeição humana. Agora, em um ato de fé, entreguem a Ele a sua pequenez. Entreguem sua sensação de inadequação, seus talentos que vocês julgam serem poucos, sua história que vocês julgam ser simples demais. Coloquem tudo isso nas mãos de Jesus, como os 5 pães e 2 peixes do menino. E ao fazerem isso, ouçam a sua voz de comissionamento e libertação, declarando sobre suas vidas: em nome de Jesus, eu os liberto da mentira da insignificância. Eu quebro o poder da comparação e da autocrítica. Eu chamo o propósito do seu passado, beleza de suas cinzas e força de sua fraqueza. Sejam livres para serem exatamente quem eu os criei para ser. E neste momento, nós convidamos o Espírito Santo. Espírito de poder, que cobriu Maria com sua sombra, venha sobre nós. Batize-nos com a fé para crer no impossível. Encha-nos com a humildade para nos rendermos aos teus planos. Cure nossa autoimagem ferida e nos revele o valor que temos aos olhos do Pai. A experiência de se sentir escolhido em nossa simplicidade, como Maria, não é para ser apenas um momento emocional. É um chamado para uma nova forma de viver, uma vida de rendição e expectativa. Viver na certeza de que o poderoso pode fazer maravilhas em nós é trocar a busca por autopromoção pela prática da autoentrega. Pensem na história do perdão de Pedro, em João, capítulo 21. Após ter negado Jesus 3 vezes da forma mais veemente, Pedro estava quebrado. Ele havia voltado para sua antiga vida, para a pesca, sentindo-se um fracasso total. Ele, que era para ser a rocha, havia se esmigalhado sob a pressão. Ele se sentia desqualificado, envergonhado, certamente não um candidato a maravilhas. Após a pesca milagrosa, Jesus, já ressuscitado, está na praia e prepara uma refeição para eles. E ali ele tem uma conversa íntima e restauradora com Pedro. 3 vezes. Ele pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Para cada negação, uma oportunidade de afirmar o amor. E após cada afirmação de Pedro, Jesus não diz: então prove, faça por merecer. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele não foca na falha de Pedro, ele reafirma o seu chamado. Ele não exige penitência, ele restaura o propósito. A maravilha que o poderoso fez por Pedro não foi apenas perdoá-lo, mas restaurá-lo ao seu chamado, usando sua fraqueza e sua falha como fundamento de um ministério baseado na graça e não na autoconfiança. A aplicação prática para nós é libertadora. Muitos de nós estamos como Pedro, paralisados por nossas falhas passadas. Achamos que nossos erros nos desqualificaram para sempre dos planos de Deus. Mas a lição de Maria e de Pedro é a mesma. Deus não é impedido por nossa fraqueza ou por nosso fracasso. Na verdade, é quando chegamos ao fim de nós mesmos, seja na humildade de Maria ou no quebrantamento de Pedro, que estamos mais prontos para as suas maravilhas. Portanto, a sua batalha hoje pode não ser sobre tentar ser perfeito, mas sobre ser honesto. Não é sobre esconder suas falhas, mas sobre trazê-las a Jesus e permitir que Ele as transforme em um testemunho de sua graça. Viver na expectativa de maravilhas é viver com um coração rendido, sabendo que sua qualificação não vem de sua performance, mas do chamado e do poder do Deus que se especializa em transformar pescadores falhos em pastores de nações e jovens humildes em mães do Salvador. Mas aqui está o choque de realidade, a verdade que pode ser difícil de engolir. Muitas vezes,
Somos nós que impedimos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Nós dizemos que queremos que Ele faça grandes coisas, mas não estamos dispostos a pagar o preço da rendição. Queremos o milagre, mas não queremos sair da nossa zona de conforto. Queremos a colheita, mas não queremos ser a semente que morre. A crença limitante que precisa ser destruída hoje é que as maravilhas de Deus são confortáveis. Não são. Para Maria, a maravilha de conceber Jesus veio com o risco do julgamento, da vergonha, de ser apedrejada. Para Pedro, a maravilha da restauração veio com o chamado para apacentar as ovelhas, o que no final lhe custou a vida. As maravilhas de Deus não são para nos dar uma vida mais fácil, são para nos alinhar com os propósitos eternos dele, e isso quase sempre envolve um custo, um sacrifício, uma morte para o nosso eu. Parem de orar por maravilhas se vocês não estão dispostos a dizer como Maria: faça-se em mim a tua vontade. Parem de pedir que Deus os use se vocês não estão dispostos a serem quebrados como Pedro. Nós queremos o poder sem o processo. Queremos a coroa sem a cruz. A fé que atrai as maravilhas de Deus não é uma fé que busca o próprio conforto, é uma fé que se rende ao propósito de Deus, custe o que custar. Desafiem essa mentalidade que busca um evangelho de conveniência. O Deus poderoso não é um gênio da lâmpada para realizar nossos desejos egoístas. Ele é um rei soberano que nos convida a participar da sua obra redentora no mundo. E para isso, ele precisa de vasos vazios, de corações rendidos, de vidas que não pertencem mais a si mesmas. A maior maravilha que Deus pode fazer em você não é mudar suas circunstâncias, é mudar você, a ponto de você se tornar um canal irrestrito para a glória dele. Pai amado, Deus poderoso e santo, nós nos apresentamos diante de Ti, despidos das nossas desculpas e das nossas resistências. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes desejamos as Tuas maravilhas, mas tememos o Teu processo. Queremos a Tua glória, mas sem a nossa rendição. Perdoa-nos por nosso egoísmo, por nosso amor ao conforto, por nossa falta de fé sacrificial. Perdoa-nos por todas as vezes que dissemos não ao Teu Espírito, por medo de onde o Senhor nos levaria. Pai, nós vemos em Maria um exemplo que nos humilha e nos inspira. Vemos em Pedro uma esperança que nos alcança em nosso fracasso. Hoje nós queremos nos alinhar com essa linhagem de fé. Nós queremos de todo o nosso coração nos tornar um palco para as suas maravilhas. Por isso, com sinceridade e talvez com um pouco de tremor, nós oramos como Maria: eis-nos aqui servos e servas do Senhor. Faça-se em nós não a nossa vontade, mas a tua. Nós nos rendemos a ti. Rendemos nossos planos, nossos medos, nossa reputação, nosso futuro. Nós te damos permissão para fazer em nós e através de nós o que for preciso para que o teu nome seja glorificado. Quebre o nosso orgulho, molde o nosso caráter, use as nossas fraquezas. Nós paramos de pedir que Deus abençoe os nossos planos e começamos a pedir para sermos incluídos nos seus. Nós renovamos a nossa fé em Ti, o Deus que faz o impossível, o Deus que exalta os humildes, o Deus que faz maravilhas. Nós somos Teus. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora que seus corações se renderam, vamos consolidar a fé necessária para caminhar neste chamado. A fé para as maravilhas de Deus é uma fé que confia na proteção dele em meio ao processo. Fortaleçam seu espírito declarando essas verdades. O Deus que me chamou é fiel para me guardar. O poder que opera em mim é maior do que qualquer oposição. Eu não estou sozinho em minha jornada. O Espírito Santo me capacita e me guia. A vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Ao fazerem essas declarações, vocês estão construindo uma fortaleza de confiança ao redor de seu coração. Visualizem-se caminhando em suas rotinas, mas com essa aura de propósito e proteção. Quando as vozes da dúvida ou da crítica vierem, vejam-nas sendo silenciadas ao se aproximarem dessa sombra de favor divino. Quando o medo do futuro ou da sua capacidade tentar lhes assaltar, lembrem-se de que vocês não estão operando em sua própria força, mas como parceiros do Deus poderoso. Ele não os chamaria para uma tarefa sem lhes dar a proteção necessária para cumpri-la.
Imaginem que cada passo de obediência que vocês dão, por menor que seja, fortalece essa muralha de proteção ao seu redor. A sua rendição é o seu escudo, a sua humildade é a sua fortaleza. O inimigo não sabe como atacar alguém que não luta por sua própria glória, mas que vive para a glória de Deus. Sintam a presença contínua do Espírito Santo como um fogo suave dentro de vocês, confirmando seu chamado, guiando seus passos e guardando seu coração. Vocês não estão sozinhos. O Deus que fez maravilhas em Maria está pronto para fazer maravilhas em vocês, e Ele guarda ferozmente os seus projetos e os seus escolhidos. Andem na calma e na autoridade de quem sabe que sua vida não é um acidente, mas um projeto divino, e que o arquiteto desse projeto é também o seu protetor infalível. Pai, Deus poderoso e santo, nosso coração transborda de gratidão. Obrigado. Obrigado por não desprezar a nossa pequenez. Obrigado por olhar para a nossa humildade e escolher fazer de nossas vidas um palco para as tuas maravilhas. Obrigado por nos mostrar, através de Maria, que o Senhor não busca os capacitados, mas capacita aqueles a quem chama. Obrigado por nos libertar da pressão de ter que ser grandes aos olhos do mundo e nos convidar para a alegria de sermos teus servos. Nós te agradecemos pela tua graça que nos alcança em nosso fracasso, como alcançou a Pedro. Obrigado porque nossos erros não anulam o teu propósito. Obrigado porque o teu amor é maior que a nossa falha e a tua misericórdia se renova a cada manhã. A gratidão nos enche de esperança, pois sabemos que mesmo quando caímos, o Senhor está pronto para nos restaurar e nos usar novamente. E agora, com os corações cheios de uma nova gratidão humilde, nós nos entregamos a Ti mais uma vez. Entregamos nossa autoimagem, nossos medos, nossa necessidade de controle. Nós declaramos que é hora de dar um beijo de adeus na nossa dor, especialmente na dor da inadequação, pois encontramos nosso valor em Tua escolha. Nós escolhemos deixar no passado o que não nos edifica, principalmente a mentira de que somos comuns demais para Ti. Nós cremos que Deus está abrindo uma nova porta para você e para nós, uma porta para uma vida de propósito e maravilhas. E com fé, nós consagramos nossas vidas, nossos talentos e nosso futuro a Ti, Senhor Jesus. Que tudo o que somos e tudo o que temos seja para a Tua glória. Em Teu nome, amém. E assim, com os corações rendidos e cheios de uma nova esperança, encerramos este tempo sagrado. Saímos daqui com uma proclamação que ecoa o cântico de Maria. O poderoso fez, faz e fará maravilhas em nós. Que a nossa pequenez nunca mais seja uma fonte de vergonha, mas um convite para a manifestação do poder de Deus. A nossa confiança não está em quem somos, mas em quem Ele é. Expressamos nossa gratidão antecipada por cada porta que Ele abrirá, por cada vida que será tocada através de nós e por cada momento em que veremos Sua mão poderosa transformar nosso pouco em muito. A maravilha de Deus em nós é a nossa maior alegria e o nosso mais alto chamado. Portanto, recebam esta bênção como uma unção de propósito sobre suas vidas. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês hoje e sempre. Que a coragem para se renderem e a fé para esperarem suas maravilhas nunca os abandonem. E que a proteção divina esteja constante em suas vidas enquanto caminham no propósito para o qual foram criados. Amém. Parte 16. Chamados à ação espiritual e emocional. A vida de um vaso para as maravilhas de Deus é uma vida de sims diários. O desafio de hoje é este. Esteja atento ao menor sussurro ou impulso do Espírito Santo. Pode ser para encorajar alguém, para iniciar uma tarefa que você tem adiado, para perdoar, para doar algo. Diga sim a esse pequeno ato de obediência. Lembre-se, a maravilha da encarnação começou com um simples sim de uma jovem. O seu sim hoje pode ser o começo da próxima maravilha de Deus. Se esta meditação na palavra de Deus despertou a fé em seu coração para as maravilhas que Ele quer fazer em você, declare nos comentários: o poderoso fará em mim maravilhas. Queremos concordar e celebrar com você.
E compartilhe. Qual pequeno sim você se compromete a dar a Deus hoje? Se você foi abençoado, seja um canal de bênçãos e compartilhe este vídeo com alguém que se sente pequeno ou desqualificado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuarmos crescendo juntos nesta jornada de fé.